Meus irmãos, a paz do Senhor. Apocalipse capítulo 2, no versículo de número 7, vai dizer assim: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Queridos irmãos, quando João tem a revelação dada pelo anjo do Senhor a respeito do Apocalipse, e ele escreve as cartas, as 7 cartas que foram dadas por Deus às igrejas da Ásia, e em especial esse versículo que acabamos de ler faz parte de uma das cartas. Ele coloca aqui a questão de vencer. Todos nós lutamos para vencer. O objetivo máximo de uma pessoa é vencer. O estudante luta para vencer e conquistar a sua formação. Uma pessoa que já é formada, ele luta para vencer e conquistar o seu espaço na vida profissional, conquistando assim o mercado de trabalho. Uma pessoa que está criando seus filhos, ele está lutando para vencer todos os obstáculos, porque ele tem o objetivo que os seus filhos atinjam um nível bom e sejam bem-sucedidos na vida. Todos querem vencer. Agora, vencer empreende estratégia, dedicação e luta. Ninguém vence batalha nenhuma de braços cruzados. Ninguém vence batalha nenhuma deitado em berço esplêndido. Todos vencem lutando. Existem batalhas que você precisa lutar de uma forma, outras batalhas você precisa lutar de outra. Mas eu quero nesta manhã, em rápidas palavras, falar sobre a vida espiritual, porque tudo que vivemos nesse planeta Terra está ligado à vida espiritual. Você vai vencer numa profissão, mas se você não tiver vitória na vida espiritual, por mais sucesso que você tenha numa profissão, você não vai estar feliz, porque o vazio existencial no coração humano só é preenchido com o tamanho correto de Jesus. Então há necessidade de ter uma vitória na vida espiritual. E o primeiro inimigo que na vida espiritual o cristão precisa vencer é o diabo. A Bíblia apresenta o diabo como o arqui-inimigo de Deus, ou aquele que se rebelou nos céus, Lúcifer, que era um anjo de luz, e se tornou o diabo. Ele é o pai da mentira. A Bíblia vai dizer em 1 de Pedro, capítulo 5, verso 8, que ele anda bramando como um leão ao redor, ou ao derredor, bramando como um leão, buscando a quem ele possa tragar. Perceba que Satanás, ele não brinca, o diabo ele não brinca, ele anda espreitando, ele anda buscando oportunidade, e tudo que o diabo quer é uma oportunidade. Conta-se uma história que um determinado leiloeiro um dia foi fazer um leilão de todas as ferramentas que o diabo usava, e foi falando de várias ferramentas e fazendo um leilão, e deixou por último uma cunhazinha bem pequenininha. E aí aquela cunha começou o leilão com um preço muito alto, e todos se estranharam porque outras ferramentas tão grandes, tão diferentes, foi bem mais barato.
o primeiro lance, mas aquela cunha, o preço foi muito alto. E perguntaram para o leiloeiro: por que esta simples cunhazinha ela tem um preço de lance inicial mais caro do que todas as outras ferramentas? E o leiloeiro disse assim: é porque esta cunhazinha é a ferramenta que ele mais usava e a mais importante. Satanás anda ao derredor, buscando a quem possa tragar, procurando achar uma simples brechinha na vida do cristão. Porque se ele achar uma simples brechinha, ali ele vai colocar aquela pequena cunha. E conseguindo colocar aquela pequena cunha, ele vai destruir, ele vai abrir a vida do cristão aos ataques do inimigo e vai destruir. Podem perceber que todas as quedas de um cristão nunca começam por grandes feitos, grandes pecados, coisas. Começa por uma coisinha simples, uma insatisfação porque ouviu uma palavra que não gostou, uma tristeza porque alguém não lhe cumprimentou e ele achou que deveria cumprimentar. Sempre começa com coisinhas mínimas, uma tristeza que entra, algo simples, mas dali, se Satanás conseguir colocar essa cunha, daqui a pouco, por causa daquela simples coisa, uma grande destruição vai acontecer. E é o que ele faz. João capítulo 10, verso 10, a Bíblia vai dizer assim que o inimigo não vem senão a roubar, matar e destruir. Ele não tem poder criativo, ele não tem poder abençoador, ele tem poder destrutivo. Também devemos entender o que diz em 1 João, no capítulo 3, verso 8, que diz assim: o que comete pecado é do diabo, pois ele peca desde o princípio. Aqui cometer pecado significa a pessoa que vive na prática, porque pecadores todos os seres humanos são. Pastor, mas os crentes que já aceitaram Jesus também são pecadores remidos, regenerados, nascidos de novo, lavados pelo sangue, porque a nossa salvação, nós somos salvos do poder do pecado, da pena do pecado, mas do corpo do pecado só aqueles que já partiram a eternidade. Então todos aqueles que ainda não partiram a eternidade, ainda estão no corpo do pecado. Isso significa dizer que por mais consagrado que você seja, por mais que você viva uma vida de oração, você está sujeito, às vezes em quando, a cair em alguma transgressão. Por isso que João escreveu dizendo: filhinhos, não pequeis, todavia se pecais, tendes diante de Deus um advogado, a saber, Jesus Cristo, o justo. Também olhamos, pastor, o que devemos fazer então para vencer o diabo? Tem duas recomendações na Bíblia, duas recomendações interessantes. Primeira, Efésios capítulo 4, 27, diz assim: não deis lugar ao diabo. Como é que é, pastor? Não deis lugar ao diabo. Como é que eu faço então para não dar lugar ao diabo? Frustre ele. Lembra de quando ele foi se apresentar a Deus, junto que os filhos de Deus estavam se apresentando, ele foi junto, se apresentou a Deus, e Deus pergunta para ele: de onde vem Satanás? Lá no livro de Jó, de passear a terra, passear pela terra, rodear a terra e passear por ela. Viste lá o meu servo Jó? E Deus dá testemunho de Jó, não é? Homem temente, se desvia do mal, e Deus dá aquele lindo testemunho de Jó, não é? Então, frustrar ao diabo. Olha o que o diabo diz para Deus naquele texto ali: também tu cercaste a vida de Jó de bens. Ele não serve ao Senhor de balde ou à toa. O Senhor abençoou demais ele. Tira tudo que ele tem para ver se ele não te nega. Olha aí a proposta. E Deus, que conhecia o coração de Jó, diz: vai, toque em tudo que ele tem, só não toque nele.
E aí tocou em tudo que ele tem. Parecia que Jó, não é? Porque a reação, presta atenção nisso, a reação, quando o diabo arma uma cilada, quando o diabo arma uma situação, ele tem uma expectativa com você. Eu vou fazer isso, que ele vai reagir assim. Se eu levantar uma fofoca, se eu levantar uma calúnia, ele vai reagir assim. Porque o diabo fica esperando a reação. E na reação do ser humano, aí está a vitória dele. Agora, como é que eu faço para não dar lugar para o diabo? Frustre ele. Como assim, pastor? A lógica seria reagir de um jeito, reage de outro. Lembra de Jó? Imagina se você perdesse todo o seu patrimônio de um dia para o outro. Fosse um homem muito rico, perdesse tudo, não é? Claro que você vai sentir tristeza, mas a reação lógica de Jó seria blasfemar, amaldiçoar. O diabo estava esperando isso. Você vai ver, você tirou, eu tirei tudo que o Senhor permitiu, eu tirei tudo que ele tem. Você vai ver que ele vai blasfemar de ti na tua face. Ele blasfemou? Não. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O diabo fica, se pode-se usar essa palavra, o diabo fica possesso, fica nervoso. Por quê? Porque o homem de Deus reagiu de uma forma que frustrou a expectativa dele. Ele pensava uma coisa e ele foi para outro caminho. Segunda receita que está na Bíblia: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Tiago 4,7. Olha o que a Bíblia diz: resistir. O que é resistir? Irmãos, já pararam para pensar que tem momentos da nossa vida que parece que vão acontecendo uma série de coisas negativas na nossa vida? Às vezes dentro da família, no trabalho, e parece que é uma série de coisas assim que vai te entristecendo. Um ataque hoje, outro amanhã, uma coisa. Pode ter certeza que é uma retaliação de Satanás que está acontecendo no mundo espiritual contra a sua vida. Como que eu devo fazer, pastor? Resista firme na fé. Vai orar, jejue, aproxima de Deus, resista, porque o texto é muito claro: se você resistir, ele vai fugir. Ele vai fugir. Agora, se tem pessoas que o diabo vence ele muito fácil, o diabo arma uma coisinha simples, levanta uma coisa aqui, outra ali, daqui a pouco ele está todo abalado, ele blasfema, ele fala coisas que não deve, briga com o seu irmão, guarda ódio no coração, e aí o diabo sai vitorioso. Então o primeiro inimigo a ser vencido é Satanás. E nós temos mais dois inimigos: o mundo e o ego. Mas isso aqui nós vamos deixar para um outro dia, porque o tempo não permite mais nós falarmos hoje. Nós vamos deixar para um outro dia. Mas pense sobre isso. É uma boa palavra a se pensar, porque não existe cristão que está assim, livre. Ah, pastor, eu sou um cristão, mas isso aí que o senhor falou não acontece comigo. Acontece com todo cristão que está sobre a face da terra. Uns de um jeito, outros de outro, mas acontece com todos. Então pensem sobre isso e vença o diabo. Amém? Pai, no nome de Jesus Cristo, nós oramos agora, ao findar esta palavra, e oramos pedindo que a sua boa mão esteja sobre a nossa vida, nesse dia de quinta-feira, quando vamos trabalhar na tua obra. Os irmãos vão trabalhar aqui pintando as dependências da igreja, e nós vamos trabalhar lá em Santa Felicidade, Senhor, para terminar aquele trabalho. Sê conosco, nos dê a tua graça, nos dê do teu amor, abençoa-nos neste dia, guarda o teu povo, os nossos irmãos que saíram já, outros que ainda sairão para o trabalho, vai com eles debaixo da sua mão poderosa. Assim oramos, agradecidos no nome